Está começando o podcast do Tênis Certo. Esse é um episódio especial, o penúltimo episódio do ano. Hoje a gente vai falar sobre tudo que rolou em 2022. E não poderia ser diferente, que está aqui comigo é o Rodrigo Machado. Fala, Rodrigo. Fala, Edu. Então, boa noite ou bom dia, enfim, para todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né, nesse podcast. Então, hoje é a retrospectiva do ano de 2022. Tivemos muitos lançamentos. Ó, vocês já estão vendo pela timeline que tem bastante coisa. Que a gente vai falar dos principais destaques de cada uma das marcas. Teve muita coisa legal, Edu. É isso aí, muito bem dito, Rodrigo. Pessoal, já vai deixando o seu like, porque é bem importante para nós, para você que está assistindo a gente no YouTube, e a gente também está disponível no Spotify. Então siga a gente no Spotify, porque toda semana, na sexta-feira, a partir das 19 horas, a gente está postando o episódio novo do podcast, e assim é legal para você ouvir o podcast durante o seu longão do final de semana. Dito isso, Rodrigo, vamos fazer como? Como que será a dinâmica? Porque foram muitos modelos que nós falamos durante o ano, tivemos muitos lançamentos de todas as marcas. Exatamente, a gente vai fazer por ordem alfabética das marcas, então, né, para que ninguém fique triste, falar primeiro dessa daquela, a gente fez uma lista por ordem alfabética, são 13 marcas ao total que tiveram, né, muitos lançamentos para tênis de corrida, obviamente, e a gente vai começar falando, claro, da Adidas. Ok, vamos começar então falando da Adidas. A Adidas que neste ano, Rodrigo, teve lançamento de super tênis, né? Teve algumas atualizações e o último modelo que a gente vai falar no ano que vem, que é o SL. Mas vamos começar desde o começo. Qual que é o primeiro modelo que a gente pode citar aqui neste podcast? A gente pode começar citando o Takumi 100, que foi lançado no finalzinho de 2021, mas que aqui no Brasil chegou no início de 2022. A gente recebeu uma comitiva do pessoal lá que veio da Alemanha para lançar o tênis aqui no Brasil. E o Takumi 100 foi uma grande atualização, né, e foi indicado para o melhores do ano do Tênis Certo, tanto como atualização quanto para melhores tênis de 5K, que é uma nova categoria que acho que surgiu em 2022, é que as marcas estão fazendo isso agora, elas estão pegando as tecnologias desenvolvidas no super tênis para maratona e focando em distâncias mais curtas. O Takumi 100 é um tênis, então, que vai ter esse DNA. É a tecnologia desenvolvida para o Adios Pro, só que num pacote mais leve, um dos tênis mais leves que a Adidas já fez, com toda a tecnologia, todo o pacote tecnológico de um super tênis. Eu acho que já chegou quase um limite aí de inovações para o super tênis de longas distâncias, né, de 21 maratona. Então, eles estão usando as curtas distâncias, né, o 5 e o 10, para arriscar um pouquinho mais, né? A gente vai falar da Adidas, mas a gente tem visto isso na Puma, na Mizuno, na própria Nike, né? Eles estão pegando essa distância mais rápida, porque eles estão tentando tirar aquela ideia que tem que ser um racing flat daqueles baixinhos levinhos, né? E isso é uma exigência até dos próprios corredores de elite. Alguns não gostam de ter um tênis muito alto, eles querem ter aquela sensação feedback do solo, então um tênis um pouco mais baixinho e um pouco mais flexível, né, que é algo que os super tênis não são, vai trazer um pouco mais de conforto e até assim um perfil mais tradicional de tênis de competição, né? Então alguns atletas não se adaptam, principalmente os atletas de curtas distâncias, né? Onde a gente sabe que assim o efeito da placa de carbono, né, e toda essa questão de eficiência, ela é interessante para uma distância maior, tá? Então para maratona faz diferença, aqueles 2, 3, 4%. Agora para uma distância mais curta, às vezes um tênis 50 gramas mais leve, como é o caso do Takumi 100, é bem mais interessante. É isso aí, Rodrigo. E depois do Takumi 100, o que mais nós vimos neste ano? Bom, a gente teve a atualização do Ultra Boost 22, né, que foi basicamente uma atualização de cabedal, né, o Ultra Boost 21 E o cabedal, já né? tinha Na verdade, detalhes do cabedal. foi bem pouca coisa com relação ao Ultra Boost. O pessoal lá perguntando assim, nossa, vai vir uma grande inovação. A gente espera uma grande inovação do Ultra Boost para 2023. Mas a gente teve a segunda edição do Road to Records lá em Herzl, né, então a sede mundial da Adidas. Edu e Vavá estiveram lá em loco, presenciando, que foi a Adidas organiza então uma competição para distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros, coloca os seus atletas de elite lá para ver se eles testam os tênis, né? E um tênis que foi testado lá e postumamente foi lançado foi o Adios Pro 3.
Isso, eles mostraram a parte de desenvolvimento desse tênis, as mudanças que tiveram nos Energy Rods e também toda a criação, né, recebendo todo o feedback dos atletas, que eles usaram para a criação desse novo design. E o interessante, Rodrigo, é que eles falaram para os atletas deles, vocês podem usar na competição, que foi no dia seguinte, mas alguns atletas eles optaram assim por questão de segurança ainda deixar para futuras provas, né? Alguns corredores correram, mas outros Uhum. E o que a gente viu depois foi nas majors, então, a partir desse lançamento nas majors, a gente teve 3 vitórias na maratona masculina. Até listei aqui: Chicago, Londres e Nova York. Então, o vencedor da maratona masculina estava com o Adios Pro 3. Então, já é um tênis que tem um DNA de vencedor, né? A linha Adios Pro, né, desde o seu lançamento, sempre esteve presente nos pódios das principais maratonas do mundo. E o Adios Pro 3 segue essa tendência. É um tênis que mudou bastante mesmo em função agora dos Energy Rods ser um bloco inteiriço, então, do calcanhar até a ponta do pé. Um tênis que também ganhou instabilidade, que era uma reclamação, né, dos modelos anteriores. Então, é um super tênis agora, um dos melhores super tênis do ano. Também foi indicado, né, para o prêmio Melhores do Ano do Tênis Certo na categoria de super tênis, porque a gente realmente achou bem interessante. É um modelo, né, fortíssimo aí, então, para as próximas provas, né, para as próximas maratonas. É isso aí. Você falou dos melhores do ano. Esse vídeo deve sair na segunda-feira, para quem está escutando no final de semana que a gente está postando esse podcast. E é um vídeo bem aguardado pelo pessoal, porque a gente fala aí quais são os melhores do ano. Mas esse ano foi diferente, né? Nós fizemos as indicações dos melhores para cada categoria e quem votou nos melhores do ano foram os próprios seguidores do Tênis Certo, né? Uma Exato. dinâmica um pouco diferente. É uma dinâmica diferente porque a gente quis compartilhar, né, com o pessoal que nos acompanha, então, durante o ano inteiro, eles poderem opinar também. Então, a gente fez apenas as nossas indicações, assim, aqueles tênis que nos impressionaram por algum motivo, mas quem elegeu os campeões, de fato, foi o público. É isso aí. Próximo modelo. Tem mais alguma coisa de Adidas? Então, a Adidas, ela também atualizou o Prime X, que agora está com um novo cabedal, uma nova tecnologia de cabedal que vai ser usada. A gente já viu, né, alguma coisa lá no The Running Event, então, que eles vão utilizar a tecnologia Strung, que foi implementada no Prime X, vai ser usada também futuramente. Então, é uma nova forma de pensar, né, a criação do cabedal. Então, a inovação não está sempre só na entressola, mas também, né, no conjunto todo do tênis. Então a gente também viu, e é uma das primeiras vezes, eu acho, que a gente viu a Adidas no The Running Event, mostrando lá os modelos. Né? Não podemos falar sobre todos eles, né? Teve ainda alguns embargos, mas interessante ver que a Adidas está, assim, muito focada, né, na prateleira mais alta. Então, assim, os tênis de competição, Takumi, Prime X, Adios Pro, e também agora com lançamentos focados para os corredores mais comuns, né, como a gente, por exemplo. O último lançamento de 2022 foi a Ad Zero SL, que é um tênis da família Ad Zero com características de daily trainer. Então, tênis que você pode usar nos seus treinos diários tranquilamente. A gente já testou o tênis é bem interessante, assim, é quase uma categoria nova, porque é o pau para toda obra, só que mais levinho, um pacote mais sequinho, mais enxuto. Então, com menos de 250 gramas, então ideal aí para os corredores que estão fazendo essa transição, então, né, de iniciante para intermediário. Então a Adidas está incorporando o SL, que antes não fazia parte do silo, né? Do Isso. silo Ad Zero. Então ele recebe agora esse nome do meio, recebe o nome do meio Ad Zero, então fazendo parte aí dessa linha aí de performance da marca. E interessante também, Rodrigo, que uma das críticas, né, dos corredores foi com relação ao peso dos tênis da Adidas, né? A Adidas tem como a Adidas tem diversas tecnologias de entressola. Uma delas é o Boost, né? Que já está com acho que 6 ou 7 anos, se eu não me engano, e não é das tecnologias mais modernas se comparado com os últimos 2 anos, a evolução que a gente teve de materiais. Isso faz com que o tênis fique um pouco mais pesado, né? O TPU é, por característica, um material mais pesado. Então, essa daí era uma queixa dos corredores. E o que a gente pode dizer é que em 2023 a Adidas deve usar mais o Light Strike Pro, que é a super espuma deles, né?
em outros modelos, principalmente nesses modelos aí mais focados no corredor do dia a dia, né? O Boost ele vai acabar ficando assim para os tênis mais para iniciantes e também, claro, para os modelos casuais, né? O Boost traz uma quantidade de conforto e durabilidade muito grande. Então, para aquele corredor que de repente quer um tênis híbrido, então assim, para usar nos seus treinos, mas também usar no dia a dia, acho que o Boost vai continuar basicamente para esse tipo de modelo. Agora, aqueles que são mais focados em performance, a ideia é remover o Boost para ganhar leveza, então utilizando o Light Strike. E o que a gente já tem visto lá dos nossos colegas gringos, o pessoal já está postando Takumi 9, Takumi 109, bem diferente. Agora parece um pouco mais para aquele estilão de tênis mais baixinho, né? Uhum. A gente vai ter também o Boston, totalmente renovado. Vai ser um outro Boston, não tem nada a ver com o Boston 10 e o 11, né? Que o pessoal não gostou muito por ser diferente, né, dos Bostons anteriores. Então ele volta a ter aquele DNA lá de tênis mais para Coringa, né? Ultra Boost vai ser renovado. E a gente imagina também que os outros modelos devem ganhar outras tecnologias, né? Linha Supernova, Solar Glide. Certamente, a gente vai ver assim uma abertura de tecnologia maior dentro da Adidas, né? Que ela estava muito focada no Boost nos últimos anos, e aí tem visto que os corredores estão buscando inovação, principalmente espumas mais leves, com retorno de energia, e aí eu acho que o Light Strike Pro, ele preenche bem essa lacuna. Então, aumentar a porcentagem de tênis com a tecnologia mais recente, eu acho que é uma tendência dentro da marca. Eu acho que a Adidas deve melhorar bastante aí em 2023. Certamente, Running, certamente. com boas novidades. Bom, vamos passar então agora para ASICS, Rodrigo. A ASICS que começa tradicionalmente todos os anos falando de Nimbus, é o tênis que é lançado para o mercado americano em dezembro, início de janeiro, porque é o período lá onde eles estão fazendo o período de base, né? Então, assim, você está debaixo de neve, lá um frio desgraçado, então você vai fazer treinos mais tranquilos, não vai focar em performance, não vai focar em treino específico. E aí o Nimbus ele chega, né, nesse período lá para o mercado americano, então é um período muito bem-vindo. E aqui no Brasil é o nosso verão, o Nimbus chegou na 24ª edição, então tênis, tirando o Cayano, é o tênis mais antigo, né, em termos de lançamentos consecutivos. Esse ano também surpreendeu a gente, foi uma atualização muito grande de tecnologia, ele ficou mais leve, ganhou o Flat Foam Blast Plus, foi o primeiro, inclusive, o primeiro tênis da marca com Flat Foam Blast Plus, que a gente falou muito, a gente ainda vai falar do Nova Blast, mas chegou primeiro no Nimbus 24. Isso mesmo. E a gente falou, acho que no review, que era o melhor Nimbus de todos os tempos, o 24, né? Ele ficou mais leve do que os anteriores. Ele teve uma melhora muito grande de cabedal, né? Que a gente criticou, acho que os anteriores. Então, ele melhorou bastante. E aquela característica de Nimbus, né? Tênis com boa estabilidade, durabilidade e maciez, né? Exato, é o tênis mais focado em conforto que a ASICS tem. Todos os outros tênis, eles vão ter alguma outra pegada, seja de leveza, performance. O foco do Nimbus sempre foi conforto. A gente já tem algumas informações de bastidores do que está previsto para o Nimbus 25 e o foco continua sendo sempre esse, conforto, conforto, conforto. E aí o Nimbus 24 certamente, assim, um dos tênis mais confortáveis para a corrida e para fora da corrida também. Um tênis agradabilíssimo, assim, de usar no dia a dia. É um tênis que ele tem, sim, um valor agregado um pouco mais alto, né? Já está acima dos R$ 1.000, mas é um tênis que a ASICS tem muito carinho, assim, sem dúvida, assim, a menina dos olhos da ASICS, e que eles estão fazendo exatamente isso. O que está sendo testado em outras linhas está sendo, né, colocado dentro do Nimbus, então, para fazer ele ficar um tênis mais moderno e sim, sempre garantindo, né, uma alta dose de conforto. Deve ser muito difícil, né, para ASICS mexer nos Legends. Cayano, Nimbus e Cumulus, né? São os tênis clássicos da marca. Então, eu acho que como eles carregam uma base de consumidores que já estão acostumados, qualquer mudança sempre tem que ser muito bem pensada, né? Exatamente. Bom, e logo depois a gente teve um evento lá em Málaga, Dudu e Vavá também estiveram lá, Meta Time Trials, que foi o lançamento das atualizações da linha Medspeed, o Sky Plus e o Edge Plus. Isso. Eu acho que foi uma boa atualização com destaque para o Edge Plus. Não, o primeiro Edge não foi um modelo assim que agradou a muitas pessoas, né? Muito por questão, acho que, de ser um pouco mais baixo, não ter aquele efeito cama elástica que a gente fala, né? Já o Edge Plus,
eles mudaram o posicionamento da placa, adicionaram mais espuma, né, o Flat Foam Blast Turbo, e deixou assim o tênis um pouco mais rápido, de mais agrado para quem busca um super tênis, né? São dois super tênis que são parecidos, né, em termos estéticos, assim, agora pelo menos tem o nome em cada um na deles, lateral, né? verdade. Ficava mais fácil de identificar quem é quem. E a ideia dos dois é oferecer o máximo de tecnologia para distâncias longas, então maratona. E aí a ideia, assim, a diferencial que a ASICS fala é que o Sky seria para um corredor com uma passada mais larga e o Edge para uma cadência mais alta. Então são duas formas que a gente utiliza para aumentar a velocidade. Particularmente, eu gostei mais do Edge esse ano do que o Sky. Talvez possa ter a ver com o meu jeito, o meu estilo de corrida, mas eu acho que sim, foi uma grande atualização o Edge, que agora está assim, tão bom quanto o Sky, e são dois super tênis, Edu, que continuam esgotando. Chega lote novo aqui no Brasil, mesmo custando 1.899, eles esgotam em pouco tempo, é um tênis muito procurado, a demanda é muito mais alta do que a oferta. É verdade. E nós tivemos duas atualizações de cores, né? A gente teve o primeiro de lançamento, na verdade, nós tivemos uma atualização de cor. Nós tivemos a primeira cor de lançamento, que era um verde com amarelo, e na sequência apareceu um verde claro com um azul, né? Um azul mais clarinho. E acho que para o ano que vem a gente vai ter uma cor que eu já vi lá de fora, uma cor laranja com azul, né? Então ele vai ser provavelmente atualizado na metade do ano, que é normalmente quando se atualizam os tênis de performance, é lá para o início do verão, né? Primavera-verão do hemisfério norte, aqui no Brasil, então já seria o iníciozinho ali do inverno. Então até lá a gente vai ter atualização de cores da linha Meta Speed. Esperamos que o pessoal continue com interesse nesse tênis, que sem dúvida nenhuma também foram indicados para melhores super tênis do ano, né, para votação popular, e com certeza são duas ótimas opções dentro da mesma marca. Então vão continuar sendo referência aí. E quem sabe, né, para a linha Meta Speed 3, será? E agora será Sky Plus? Não pode, né? Então vamos ver o que nos aguarda aí para a linha Meta Speed em 2023. É isso aí. Será que lança uma linha nova de Meta Speed em 23 ou pula e vai para 24? Não sabemos, não sabemos. Talvez trazendo alguma tecnologia nova. Enfim, a ASICS está trabalhando forte. Eu acho que uma das marcas que mais tem se esforçado para arriscar coisas novas, né? Então, a linha MetaSpeed, ela já nasceu com um DNA vencedor, a gente tem visto inovação, bom, Nova Blast, a gente vai falar daqui a pouquinho, aguardo, mas sem dúvida nenhuma, assim, a gente espera muita coisa, é uma das marcas que a gente mais tem expectativas para 2023, e esse ano, em 2022, basicamente, eles se consolidaram como uma das marcas líderes. Na nossa enquete, Edu, que a gente fez para o aniversário do Tênis Certo, então foram mais de 14 mil pessoas, né, votando na sua marca preferida, e a ASICS tomou a liderança esse ano com mais de 40% da preferência. Sim, ela passou acho que em 10% a Nike, né? Exato. É impressionante. E quando a gente posta lá no nosso grupo do Telegram, a procura por ASICS, a gente percebeu, né, um crescimento muito grande do ano passado de 21 para 22, né? E isso vai desde os tênis de base, então os tênis porque o cara vê mais em conta, o campeão, né, top de linha, e cria-se aquele desejo pela marca, né? Não só o tênis que é caro, mas também pela base, né? Isso, e eles têm uma linha de produtos muito completa. Sim. Então, uma daquelas marcas que você consegue, assim, para cada necessidade de corredores, por mais específica que seja, você vai encontrar um tênis dentro da ASICS que vai atender aquela necessidade, por isso que eu acho que eles conseguem atingir tanta gente, né? Então, desde o corredor que está começando, ainda quer um tênis para caminhada, um tênis mais acessível, mais barato, o Pulse 13, continua sendo um dos campeões de venda, está sempre lá na nossa lista de top 10 mais vendidos da semana, e também, né, os tênis mais caros que entregam mais tecnologia continuam também tendo muito interesse do público. Certo. Já que você falou do Nova Blast, então Nova Blast 3, esse daí logo de lançamento o pessoal queria comprar, né? Exatamente. E, bom, ele foi atualizado no segundo semestre, então a gente esperava sim que fosse ser um lançamento grande.
a mudança que aparentemente era só estética, né? Quando eu vi as primeiras imagens, assim, aqueles vazamentos que acontecem, Nova Blast 3, eu assim, não, eles vão mudar, então, basicamente, o shape do tênis, mas o que mudou de fato foi o fato dele agora ter mais estabilidade, tá mais leve e com aquele mesmo nível de amortecimento e retorno de energia que fez o sucesso nas duas primeiras edições. A procura por esse tênis é tão grande até hoje que ele continua esgotado nas lojas, no site da ASICS. Eu recebo mensagem todos os dias perguntando onde comprar o Nova Blast 3, que realmente é um tênis muito, muito, muito procurado. Rodrigo, o que que você acha que foi o grande diferencial do Nova Blast 3 que agradou tantas pessoas? Eu acho que foi uma combinação de duas coisas. Ele melhorou com relação à edição anterior em todos os aspectos e manteve o preço. Porque Isso. todo mundo esperava que o Nova Blast 3 vai vir cheio de inovação, então ele vai vir muito mais caro do que a edição anterior. E ele manteve o preço de 899. A gente sabe que não é um preço acessível para a maioria das pessoas, mas quem está disposto a comprar um tênis, então, de mais alto valor agregado, vai ser mais criterioso. E aí o conjunto do Nova Blast 3 eu acho que faz mais a cabeça das pessoas por isso, por ele ter um nível altíssimo de amortecimento, está pesando agora menos de 250 gramas, então se a gente for ver os concorrentes, quase todos eles são mais pesados que o Nova Blast, ainda é um tênis com boa durabilidade, que é uma coisa que a ASICS, né, assim, sempre manteve nos seus principais modelos, e também é um tênis que ganhou, eu acho que a atenção do pessoal pelo visual também, né, um Com visual certeza. bem disruptivo. A combinação de cores foi muito boa. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Então, o visual dele manteve o preço enquanto os concorrentes subiram. Eu acho que a aprovação de corredores que passaram a aprovação, né, dos Uhum. corredores que formaram os amigos, os influenciadores locais, os É. influenciadores de mídia, né, todo mundo falando bem do tênis, pô, isso daí atraiu muitos olhares, né? Certamente é um tênis que atingiu muitas pessoas, tanto pelos canais, a mídia especializada em tênis de corrida, como também os próprios influenciadores, assim, o boca a boca, né? Então, assim, Aquele alguém amigo da fala, assessoria de sempre corrida, vai né? ter alguém falando desse tênis e elogiando. É um tênis que tem, assim, uma quantidade de pessoas que já testaram ele e que gostaram do modelo. O feedback tem sido muito positivo, já tem gente querendo comprar o segundo par já, e a gente certamente espera, então, que continue sendo um tênis muito valorizado. Foi indicado aqui para o tênis certo para melhor tênis de amortecimento, embora, né, Edu, a gente já imagine que para o ano que vem a gente vai ter que mudar ele de categoria, né? Agora ele está com mais jeito de pau para toda obra do que tênis de amortecimento e também foi indicado para tênis do ano. É isso aí. O que mais tivemos de ASICS? Bom, a gente teve a atualização do Magic Speed, que era uma outra demanda que havia dentro da ASICS, era eu quero um tênis de placa, mas que não seja a linha Meta Speed, né? Porque eu já tenho o Meta Speed, seja o Edge, seja o Sky, só que eu quero para usar para o treinamento. E aí, eu acho que a primeira edição do Magic, ela estava um pouco abaixo da linha Meta Speed. Esse ano se aproximou um pouco mais, o tênis ganhou um pouco mais de volume, tem uma placa agora que é inteiriça e de fato é rígida, então, também foi uma boa atualização. Então, mais um tênis para compor esse lineup gigantesco que a ASICS tem. O Magic Speed, na primeira edição, ele era mais inspirado na linha do Hyper Speed, né? E agora ele é mais inspirado no Mad Speed, Isso. né? Você vê que o visual dele até é meio parecido. E eu acho que isso faz com que seja mais uma opção aí dentro da ASICS para quem quer ter o gostinho, né, dessas Uhum, últimas tecnologias uhum, da marca uhum. e já poder ter um tênis um pouco mais acessível entre aspas, né, Rodrigo? Isso. Um outro lançamento que conversa muito com o público brasileiro foi do Cumulus 24 da edição do Senna, que é um tênis que ele é fabricado no Brasil, então por isso a gente teve a oportunidade de ter essa edição especial, né? Então um carinho aí com a torcida brasileira, o pessoal que gosta, né, muito do Senna, então um ídolo nosso. E então teve um tênis inspirado num dos carros, né, do Lotus, do Senna, também foi um tênis que chamou muita atenção do pessoal, o pessoal queria saber, e até um público fora da corrida, né? Porque ter tênis de corrida como um grande lançamento do Nova Blast, ele faz sucesso dentro do nosso público aqui, né? É verdade. Que fala sobre tênis de corrida. O tênis do Senna saiu para fora. Eu recebi mensagem de pessoas que nem são corredoras, mas perguntando sobre esse tênis. Então, também foi um tênis que chamou a atenção
né? Então, o visual muito legal. Então, um tênis que homenageia, então, um dos nossos ídolos brasileiros. Esse aqui ele tá até aqui na nossa estante, por ser uma edição especial, a gente quer guardar aqui com destaque e carinho. Edu, para 2023, a gente já tem aí, olha, pelo menos alguns modelos que já estão despertando o interesse do pessoal. Um deles está aqui na nossa bancada, né, o Mystery Shoe. Então, um tênis que foi apresentado, embora ainda não nomeado, lá no The Running Event, né? Então, a grande feira de mostras de tênis de corrida, né? Eles apresentou um tênis que ela resolveu não dar o nome ainda, só deu a oportunidade para as pessoas testarem o modelo e comprovar que é um tênis que tem muitos diferenciais, a gente imagina que vai agradar as pessoas. Isso daí já mostra um pouquinho da cara e silhueta que a ASICS deve usar durante o ano. Então deve ter o Mystery Shoe, deve ter o quê? Nimbus Cayano, Super Blast também. Super Blast também, que foi lançado durante a Maratona de Nova York. Deve chegar aqui no Brasil agora nos próximos meses. Temos a linha GT, deve ser renovada, né, Rodrigo? Ela ficou um pouquinho datada, deve vir aí com boas melhorias, né? Eu acho que esse é o grande trabalho da ASICS nos próximos anos, né? Pegar esses modelos que já são tradicionais e trazer eles de volta, porque a gente já sabe que Nova Blast vai ter sucesso, Meta Speed, Magic Speed, Super Blast, agora trazer de novo essa galera aí de GT, os Nimbus Cayano, esse é um desafio, né? Tem pessoas que conheceram modelos passados da ASICS, de repente assim, não curto mais Cayano, não curto mais GT. Aguardem para os novos lançamentos, que certamente vocês vão ver assim, uma evolução tecnológica e entregando, são pacotinhos de benefícios diferentes para cada modelo. É muito interessante ver isso, assim, que aí parece que ela vai montando um Lego, então ela vai colocando assim, aqui eu vou colocar um pouco mais de amortecimento, aqui um pouco mais de estabilidade, e vai fazendo modelos que de fato têm uma característica própria e atingem, né, públicos muito específicos dentro da corrida. Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho da Brooks. Brooks, que é uma marca muito famosa lá nos Estados Unidos, uma das marcas líderes do mercado de corrida americano, que aqui no Brasil ainda está, né, restrita a um público pequeno que conhece, então, que vê reviews internacionais, né, que ouve falar da Brooks. Aqui no Brasil, ela é representada com exclusividade pela Centauro. Então, para quem já teve oportunidade de ir numa loja Centauro, certamente você já deve ter se deparado com algum modelo da Brooks, que é uma marca assim que de repente não é muito conhecida dos brasileiros, mas para quem é público da corrida, certamente já ouviu falar de alguns dos grandes sucessos da marca. É impressionante, Rodrigo. A gente esteve lá no Havaí para correr a maratona de Honolulu. A quantidade de pessoas usando Brooks é impressionante. Assim. É muito mais Brooks do que todas as outras marcas. É claro, assim, você olha para a maioria dos corredores assim, que não estão muito focados em RP, em pace, aquela galera, assim, sabe? E lá então faz muito sucesso. A gente viu muito Ghost, Glycerin, aqueles tênis que nem fazem sucesso aqui no Brasil, é o Adrenaline, o Ravina, o Launch, e é muito popular lá. Exato, porque é uma marca que ela está muito bem inserida dentro da cultura americana. Então a gente vem fazendo edições especiais, lá para Ação de Graças, Natal, 4 de julho, sempre tem edições especiais desses modelos. Claro que aqui para o Brasil nem faz sentido, né, trazer o tênis para comemoração à bandeira americana, mas certamente é uma marca que entrega muito alta qualidade. O comprador americano, ele é muito exigente com relação à qualidade dos tênis. E aí enxerga na Brooks uma marca que sempre entrega um nível alto de qualidade por um preço que é igual ao das outras marcas. Então, ver a relação custo-benefício, né, ser favorecida em função disso e sempre também focando em conforto, né? Essa coisa assim do Run Happy, né? Então, que o logo, né, o lema da marca, então Corra Feliz, é isso, é entregar conforto para os corredores casuais, corredores que não estão buscando RP, mas sim relaxar na corrida. Então, é uma forma diferente de enxergar o mercado de corrida. Lá fora faz muito sucesso. Acho que aqui no Brasil falta um pouco mais de divulgação, acho, da marca, né? Sem dúvida nenhuma, são modelos que têm tudo para conquistar o público brasileiro e que também faz sucesso, Edu, quando tem promoção lá no nosso grupo do Telegram. Quando tem promoção de Glycerin, a galera que está ligada lá,
consegue comprar então um tênis que é do mesmo padrão de um tênis de amortecimento das outras marcas, que vai custar lá R$ 1.000, acaba comprando com um preço muito atrativo, e aí todo mundo que comprou esse tênis dá sempre aquele feedback: nossa, gostei demais daquele tênis, gostei demais do Ghost, gostei demais do Glycerin. Então é uma marca que vale a pena para quem está querendo abrir um pouco mais os horizontes, experimentar a marca Brooks. Rodrigo, sabe o que falta aqui no Brasil para Brooks? Pegar esse DNA do Run Happy lá dos Estados Unidos e tentar replicar aqui. Eu sei que é difícil, mas eu acho que talvez seja o caminho assim, para a marca, sabe? Não tentar pegar já o público que conhece as outras marcas, né? Mas trazer isso daí da corrida que é confortável, que é um tênis robusto, ele vai poder usar tanto na corrida quanto fora. Eu acho que isso daí talvez seja um caminho melhor, assim, sabe? Do que ficar tentando só esperando ou só focado nesses corredores que já estão inseridos nas outras marcas, né? O foco na experimentação, né? Se você experimentar um tênis da Brooks e depois você pegar a mesma faixa de preço nas outras marcas, certamente você vai ver que o tênis da Brooks é um dos mais confortáveis. É aquele tipo de tênis que você coloca no pé e não quer tirar mais. E eu acho que também, assim, o visual está mudando, né, com o tempo, que a Brooks ela tinha esse problema, assim, ela tinha muito cara de tênis americano, né? Então aquele tênis padrão de corrida e tal, e agora eles estão trazendo, né, um design que está evoluindo com o tempo. A gente já viu alguma coisa também no The Running Event, então que eles estão trazendo um pouco mais de jovialidade, cores mais ousadas. Então acho sim que é uma marca que vale a pena, né, para os corredores que ainda não testaram, experimentar os tênis da Brooks. Certo, vamos para a próxima marca, deixa eu ver aqui, que é a Fila. A Fila. A Fila, que é uma marca italiana, mas com operação coreana, só que aqui no Brasil ela é desenvolvida por brasileiros, então os tênis feitos por brasileiros para os corredores. A gente até acha que a Fila é brasileira, né? Então o centro de desenvolvimento deles, né, lá em Ivoti, pertinho da tua terra. já conhecemos lá o centro de desenvolvimento deles, então é muito interessante isso. Eles veem a necessidade dos nossos corredores aqui, e eu acho que, por exemplo, a relação custo-benefício é uma coisa que importa muito para o público brasileiro. A gente viu um crescimento da Fila nos últimos anos em função disso. As outras marcas estão sofrendo reajuste muito grande, e aí os tênis da Fila acabam aparecendo para o público em função disso, de ter uma relação custo-benefício muito favorável. Então são tênis que são desenvolvidos e fabricados no Brasil. Então, por isso eles já conseguem ter um preço de lançamento bem mais acessível. Rodrigo, e esse ano a gente teve alguns lançamentos bem interessantes, né? Acho que a gente começou com o Racer T2, foi isso? O primeiro modelo lançado esse ano foi o Racer T2, então um evento que teve lá em São Carlos. Então, que é um tênis que já vai ter a tecnologia da placa, claro que não é uma placa de fibra de carbono, é uma placa de nylon, só que custando a partir de 599. Então, é o tênis com placa hoje mais barato do Brasil. Foi indicado, né, para prêmio de melhor custo-benefício em função disso, né, de ser um tênis que entrega uma tecnologia de ponta por um valor que é mais acessível à maioria das pessoas. E se for pegar uma promoção, então ele fica ainda mais barato. Então já é um tênis que tem esse olhar para o público brasileiro, que eles querem experimentar a tecnologia nova, mas não tem condições, claro, de investir muito mais do que R$ 1.000, por exemplo, que é a maior parte dos tênis com placa está custando. O Racer T2 ele virou o substituto dos saudosos Silva e Grid? Exatamente. Sim, né? O Silva, que fez um sucesso danado em 2020, né? Um tênis tinha aquele visual diferente, que despertava amor e ódio nas pessoas, mas foi a primeira experiência com placa da Fila, que depois deu origem ao Racer Carbon, lançado no ano passado, um grande sucesso, continua sendo até hoje um tênis com placa de fibra de carbono abaixo dos R$ 1.000, então também é uma aposta. Ele continuou em 2022, foi atualizado agora em 2020, no finalzinho de 2022, a versão Tri, né, então que vai ter um cabedal diferente, com uma adição dos cadarços elásticos. Então, que assim, embora o nome Tri, né, remeta ao triatlon, acho que muitos corredores vão gostar do tênis por causa dessa praticidade. Você acha que na comunicação colocar esse tri para o corredor influencia alguma coisa ou a pessoa nem percebe?
Então, para quem não conhece o triatlon, acho que é indiferente, né? A pessoa não vai saber do que significa. Agora, para quem tem noção de que o triatleta é aquele corredor, nadador e ciclista que está sempre de olho em novidade, que está sempre de olho no melhor do melhor, então talvez sim faça sentido, né, você colar então um produto dentro de um público que é extremamente exigente e extremamente voltado para tecnologias inovadoras. Então, de repente sim, mas eu acho que ainda para o corredor brasileiro, o triatlon como é um esporte mais de elite, então uma parcela muito pequena de pessoas que praticam o triatlon, e sendo a Fila uma marca de custo-benefício, de repente tem essa disruptura, esse vão, né? Então, entre o público triatleta, né, e os compradores de fila, que é a maior parte do público, né? Isso aí. Próximo modelo, Fila Float Max. Esse sim chamou muita atenção por dois fatos, né? Visual, que a Fila sempre capricha, né? A Fila que continua fazendo tênis lindíssimos, a gente já tinha falado bastante disso no KR5. Designers são muito bons. São muito bons, né? Então, um visual bem bacana e com uma plataforma gigantesca de amortecimento, que foi o lançamento de uma nova tecnologia, que é o Float Plus. Eu achei legal que as cores também, o pessoal das cores lá da Fila, eles sabem escolher cores que são boas para impactar no lançamento e de agrado do consumidor, né? Porque às vezes a gente tem uma cor de campanha que não é legal, né? Essas cores de campanha, daí o pessoal compra, mas não é bonito, né? Exato. E aí, então, Diferente na Fila. é um tênis que, por exemplo, assim, você tá rolando lá na rede social, aparece um tênis amarelo marca-texto, uma entressola gigantesca, você vai querer clicar para olhar, né? E aí você vai acabar ficando sabendo, então, desse lançamento da Fila. Então, um modelo focado em amortecimento, mas que ainda assim, se a gente for considerar a categoria de amortecimento, ele vai ter um custo um pouco mais acessível, R$ 799, e muita gente gostou desse modelo, inclusive o Laurindo, né? Então teve lá na Conrads, ele podia escolher qualquer tênis da Fila, ele escolheu justamente o Float Max em função do A amortecimento. gente já chamou o Laurindo para fazer um podcast com a gente, contar as histórias de Conrads. Uhum. Rodrigo, você não achou um pouco confuso usar o nome Float? Porque o Float, no ano anterior, a gente estava com os tênis amortecimento entrada, né? Uhum. A gente viu presente lá no Float Knit, no qual mais? O Float Knit antes era o Float Fly, depois veio o Float Knit, Float Pacer. A linha Float, ela até tá usando agora aquela entressola que parece um chocolate aerado, tá usando os tênis casuais, né? Então a gente tem visto aí os lançamentos de tênis casuais, tá usando aquela plataforma que ela é muito macia, muito confortável, só que um pouco pesada. E aí, de repente, isso pode ter ficado residual na cabeça das pessoas. Ah, o tênis float, aquele é muito macio, mas achei muito pesado, não vou querer. E aí, essa nova tecnologia, que é o Float Plus, ele está mais leve. Então, é interessante por isso. Assim, eles usaram a mesma ideia de ter um nível de amortecimento alto, só que agora numa espuma bem mais leve. Então, os modelos que estão chegando com essa nova tecnologia, eles estão entregando o mesmo nível de conforto de antes, mas agora no pacote mais leve. Então, mesmo sendo um tênis, né, gigantesco como esse, ele pesa 270 gramas. Então, né, você quando pega na mão, assim, nossa, mas peraí, eu achei que era bem mais pesado do que ele de fato é. E depois, na sequência, a gente teve o Float Elite, né, que é um tênis um pouco mais baixo, mas ainda assim com a espuma Float Plus, ou Float mais, Float Plus, né? Float Plus e um cabedal Emit. Eu, particularmente, não foi do meu agrado esse Emit. Eu acho que se você, pela proposta do tênis, eles poderiam usar algo um pouco mais maleável, um pouco mais fininho, né? A Val gostou, a Val achou muito bom. Outras pessoas já me falaram que gostaram bastante do tênis. E outra coisa que eu achei é que na redução da altura, o tênis ficou um pouco mais firme, né? Se o float ele faz parte da linha de amortecimento, baixando ele não ficou macio. Ele ficou realmente um tênis com um design um pouco mais próximo do chão, né, e a batida um pouco mais seca. Acho que ele alterna bem com o Max, então se tiver os dois, acho que vale a pena, né, então alternar entre esses dois modelos. Agora, comprar o Float Elite buscando máximo conforto, talvez aí as pessoas acabem se decepcionando por isso. Então é importante
na verdade, separar bem as famílias, né? Então, se o cara pensa em associar float com amortecimento, vai ver que o float elite não é tão macio assim. Em compensação, o Racer T2, que é um tênis racer, ele é um tênis que dá para usar todo dia, um pau para toda obra, um tênis bem confortável. Então, fazer essa separação aí dos modelos, por isso que a gente fez vários comparativos, a gente fez guia de compras da fila para justamente mostrar para o pessoal qual era os pacotes de benefícios que cada modelo traz. Então, acho que a gente conseguiu ajudar bastante o pessoal aí a comprar os tênis da fila, que é uma das marcas que está sempre presente lá nos mais vendidos da semana. É uma marca que tem essa presença muito forte em função disso. Um line-up de produtos muito grande com um preço mais acessível. Certo, agora vamos falar da Hoka. A Hoka, que não teve muito presente no canal, tivemos poucos reviews, né? Uhum. Eles estão fazendo uma mudança de operação aqui no Brasil, mas ainda assim nós tivemos alguns lançamentos, né? O primeiro foi o Carbon X3, que foi basicamente uma atualização de cabedal, embora... Agora? Pois é, eu acho assim, Nietzsche para um tênis que é voltado para competição um pouco esquisito, né? O Nietzsche normalmente ele está associado com os tênis de mais conforto. O Nietzsche agora está confuso, Rodrigo. Se Hum. você pegar, por exemplo, um Alpha Fly, ele é Nietzsche, Uhum. né? Se você pegar um Turbo, ele é Nietzsche. Só que um Float Elite é Nietzsche, o Carbon X3 Elite é Nietzsche, né? Então, a escolha, eu acho que a escolha da trama ela é fundamental, até para o corredor saber do que se trata. Então, você pega o cabedal do Carbon X3, ele parece um cabedal de tênis de conforto, de rodagem, né? Mas é um tênis com placa de fibra de carbono, valor mais alto, né? Então, tênis de R$ 1.500. Então, para o corredor que está buscando um tênis para treinamento, de repente, ou para prova, continua sendo um modelo interessante, muito embora tenha tido um outro lançamento que talvez tenha ofuscado o Carbon X3, que é o Bondi X, que é o Bondi que sempre foi tênis de amortecimento, agora com uma placa de fibra de carbono. Sim, então Bondi, para quem não sabe, é o modelo de máximo amortecimento da Hoka, só que adicionaram uma placa, então por isso que vai esse nome X no final. Só que, Rodrigo, a combinação da espuma do Bondi com a placa, aí que a gente tem um problema, né? Porque a espuma da Hoka, ela funciona muito bem quando ela está sozinha, tanto que os tênis da Hoka, eles conseguem ter uma altura de entressola alta e ainda assim ser tênis relativamente estáveis. Agora, quando você coloca a placa, você adiciona um elemento rígido dentro da entressola, e aí é notável a diminuição do nível de amortecimento. Então, quando você compara, por exemplo, o Bondi com o Bondi X, o Bondi, que é o tênis sem placa, é mais macio, né? Embora o Bondi X tenha o lance da placa, da eficiência, mas continua sendo um tênis de 300 gramas, então, assim, para usar para uma prova, por exemplo, só se for uma prova mais tranquila, assim, não focando num recorde pessoal, não focando no sub-3, por exemplo. Então, é um tênis que ele tá ali naquele misto entre um tênis de treinamento diário, só que agora vai ter a placa. A gente tem visto que as marcas têm investido nisso, assim, começar a trazer a tecnologia da placa de carbono para os tênis de treinamento diário. O Bondi foi uma primeira experiência, né, o Bondi X. Talvez para as próximas edições eles consigam afinar mais essa mistura, então, de tênis de amortecimento com placa de carbono. Mas, sem dúvida, é um modelo bem, bem curioso, eu diria. Talvez a evolução dele a gente tenha um resultado melhor, né? Exato. Vamos agora então para o Rincon? Rincon, que é o tênis Coringa, a gente gostou muito da segunda edição, né? A gente testou no finalzinho de 2021, e aí no início de 2022 chegou o Rincon 3, que basicamente mudou o cabedal, né? Dado o sucesso que foi as primeiras edições do Rincon, que é aquele tênis que ele basicamente se parece com as primeiras edições do Clifton, né? Que era um tênis o Clifton Raiz. que tinha amortecimento, mas era um tênis leve, então um tênis que pesa 220 gramas, que dá para você usar nos seus treinos diários, dá para fazer uma maratona com ele, né? Então ele chama atenção por isso, e até um pouco mais barato, né, que o Clifton que ele volta e meia, ele ora é tênis de amortecimento, ora é pau para toda a obra, ele tá meio, não se definiu ainda, e eu acho que o Rincon é uma aposta mais certeira para quem está buscando esse tênis confiável para usar no seu treinamento diário, também quiser usar no dia da prova, embora, né, o nível de durabilidade a gente sabe que não é dos mais elevados, assim, até porque tem pouca cobertura de borracha no solado. A Hoka também é uma marca que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Nossa. Já vem há um tempo fazendo sucesso. Aqui eu não sei, ainda
não sei se, eu acho que é um pouco diferente da Brooks, mas acho que ainda falta pegar assim, uma galera diferente, né? Não só aqueles que são os entusiastas da corrida, mas despejar um pouquinho mais para a massa, né? Eu acho que também tem a questão da precificação, né? Se a gente for ver, quando Não, mas compara... você lembra, Rodrigo, que Roca era os top de preço, mais caros, hoje não são mais. Então se a gente for considerar assim, alguns anos atrás, a Roca era uma das marcas mais caras que tinha. Agora já tem outros tênis de marcas mais conhecidas chegando no mesmo nível do Roca. Então, às vezes, você pensa assim, eu vou gastar R$ 1.200 no tênis de uma marca que eu já conheço, quando vê, dá para comprar um Roca. E aí, eu acho que a pegada dos tênis da Roca, então aquele maximalismo, entre sola mais alta, formato abaulado, está chegando muitas outras marcas. A gente tem visto assim marcas se inspirando nos tênis da Roca e as pessoas nem conhecem a Roca, né? É verdade, é verdade. A Roca que criou toda essa história. Se você for pensar, quem inventou aí o negócio, não sei se quem inventou, mas quem trouxe aí e popularizou o tênis mais alto, maximalista, drop mais baixo, foi a Roca. Foi a Roca. Quem fez a curvatura, a Meta Rocker, foi a Roca, né? Quem fez a base mais larga foi a Roca. Então, eles inventaram não, mas eles popularizaram muitas dessas características dos tênis, só que a gente vê as outras marcas usando isso. Então, é aquela coisa, ela tem feito sucesso, né? Embora seja uma marca que ainda é pouco conhecida fora do mundo da corrida, né? Porque é aquela coisa da marca que está restrita a um esporte, né? Se a gente for ver assim, Nike, Adidas, Puma, a marca que está presente em vários esportes. A Roca, ela é restrita à corrida. Então, se você não é corredor, você provavelmente nunca ouviu falar da marca. Então, ganhar espaço dentro de um nicho muito pequeno é muito difícil, sobretudo quando você tem outras gigantes também atuando nesse mercado. E olha que a Roca lá fora, ela é bem popular com pessoas que não são da corrida, que buscam tênis com mais amortecimento para fazer uma caminhada, para usar no dia a dia. É muito parecido com a um que a gente já vai falar. Próxima marca agora a gente vai falar de Mizuno. Opa, Mizuno, que agora, então 2022 a gente pode dizer que foi o ano da consolidação da marca como Operação Vulcabras, né? Então até pouco tempo ela estava na mão da Alpargatas, e aí esse ano toda a operação 100% foi feita pela Vulcabras, então que é a marca que é muito conhecida pela Olímpicos, por exemplo, agora também trabalhando com a Mizuno, e aí a gente teve, né, uma gama de atualizações muito bacana, né? Um dos modelos lançados foi o Aero 20, que é um modelo assim que de repente o pessoal não conhecia, mas que aqui no Brasil chegou com uma herança, por exemplo, da placa do Rebellion, que é um modelo que fez sucesso no ano passado, e agora então trazendo essa tecnologia, a gente pôde experimentar ele lá na Maratona de Porto Alegre. Exatamente, Rodrigo. Esse tênis aí teve muita gente que gostou dele, né? Muita gente estava um tempo sem correr de ouro, né? Gostou bastante. E a gente correu lá a Maratona de Porto Alegre, no nosso pelotão Mizuno certo, e foi bem bacana. Que mais que a gente teve nos lançamentos? Bom, a gente teve o Neo Project, lá, o lançamento foi feito lá na Amazônia. Então são dois global, são dois modelos que eles já tinham uma pré-existência, que era a linha Neo, né? Então a gente tinha o Sky Neo e o Power Runner Neo. E agora eles vão ser focados na questão da sustentabilidade. Então são tecnologias, a linha Neo Project vai ser o laboratório de tecnologias sustentáveis da Mizuno. Então você vai ver lá a espuma, que ela é feita com materiais biodegradáveis, a placa que é feita com semente de mamona, o cabedal que não leva atingimento, então, né, não tem um desperdício muito grande de água. Então a gente vai ver que esse desenvolvimento de materiais sustentáveis, né, embora o público agora não entenda, eu acho, e eu até consigo compreender isso assim, por que um tênis sustentável que vai usar de repente material reciclado é mais caro? Porque é uma tecnologia em desenvolvimento, né, ela não está pronta ainda. E aí a gente vai ver isso, assim, e a gente até tem assim conhecimento de alguns modelos de alta performance que já estão usando tecnologias sustentáveis. Isso mesmo. E além disso, Rodrigo, eu acho que ter você criar um departamento à parte mostra o posicionamento da marca, mostrar que você tem essa consciência, né? É um compromisso. Compromisso aí com o consumidor, obviamente.
Mas é uma tendência. Eu acho que todas as marcas têm feito um trabalho parecido. Que mais? A gente teve Skyrise, né, que seria um modelo... Que seria o downgrade Do Sky. do Sky. O Sky que é o tênis de amortecimento. Tivemos atualização do Sky. Tinha sido lançado antes do Skyrise. De repente o público que não conhece ainda os tênis de amortecimento mais recentes, ainda está preso lá em Prophecy, Creation, né, nem sabe da existência do Sky, então é um tênis que está na sua 6ª edição. É um Skyrise que é um derivado dele. Então é um tênis que vai levar também a tecnologia Energy, vai ter o Energy Core, vai ter então essa pegada nova da Mizuno, sem placa, por exemplo, focada em conforto, mas claro, num pacote um pouco mais barato, né? O Sky 6 já foi lançado acima dos R$ 1.000, é a realidade, né? Então o Skyrise é um modelo interessante por isso, pelo custo-benefício, né? Um modelo que tem agradado as pessoas quando ele chega num valor mais acessível que o Sky, por exemplo, né? Que é um modelo que eu acho que quem conseguiu comprar o Sky 5 na Black Friday, por exemplo, né, e conseguiu pegar uma promoção boa, tá, assim, 100% satisfeito, porque é um tênis de altíssimo nível de conforto. Eles viveram com um desconto muito grande e eu acho que foi uma oportunidade de muita gente experimentar o tênis da Mizuno, se não foi atrás da marca, né? Ou se a pessoa há um tempo correu de Mizuno, só se eu gostei. Agora experimentando essas novas tecnologias de energia, com certeza deve ter mudado de opinião sobre os modelos da marca. E um outro modelo que também foi atualizado esse ano, que inclusive mudou de nome, que é a linha Pro Runner, né? Então foi até a 25ª edição e a partir de agora se chama Rider, que tinha o conflito, né, com a questão dos chinelos Rider. Agora a Vulcabras deu, né, o aval para que se utilize o nome global do tênis. Então o mundo inteiro era conhecido como Rider, só no Brasil chamava Pro Runner. Então agora a gente tem o Rider 26, que também foi uma ótima atualização. É o meu favorito. Nossa, meu também. Nossa, eu acho que a mudança, se você pegar... Eu já gostava do 25, mas o 26 é uma grande mudança, assim, tá mais alto. Ele mantém a tradição, né, que, assim, quem já conhecia a linha Pro Runner, ele ainda tem a placa, mas ele tá mais moderno. O Pibax, que hoje é famoso nas super espumas, né, já estava presente na placa Wave desde 1998. Mas agora com uma pegada mais moderna, né? Que a chegada da espuma Energy trouxe mais amortecimento e conforto, que era assim, uma queixa, né, da linha Pro Runner. Ele é muito estável, confiável, durável, mas ele não tem aquele nível todo de amortecimento. Experimente o Rider 26, vocês vão mudar de opinião. Isso. E tivemos mais. Tem aquele tênis, Edu, que eu não sei se a gente pode falar ainda, não foi lançado. Não tem esse preto e branco aí, vocês já devem ter visto alguma rede social. Também eu acho que assim, para o ano que vem vai ser. Já está fazendo barulho, né? Já é um tênis que tem despertado o interesse do pessoal. E que para o ano que vem é a Mizuno mostrando que teve esses anos todos lá, ó, trabalhando, fazendo protótipo, testando tecnologias e finalmente eles vão entregar um produto que eu acho que vai ser bem, bem, bem diferenciado. Eu acho que 2023 será o ano da virada da Mizuno. Certamente é uma marca para ficar de olho no ano que vem. Com certeza eles estão com modelos bem legais aí para o ano que vem. Eu acho que se você tem preconceito, Nossa, eu acho que vale a pena experimentar. De repente, vai lá na USP, aqui em São Paulo. A ideia deles é levar o Mizuno Rex aí para a sociedade, experimenta, vai com a cabeça aberta, assim, experimenta os modelos da marca, com certeza vocês vão gostar. Sky, Rider, esse modelo de branco, Skyline, a nova linha Rebellion que está vindo aí, né, com outros modelos, então eu acho que vale a pena ficar de olho. Certamente. Vamos para a próxima marca, que é New Balance. New Balance, que também não falamos tanto assim em 2022, né? Claro que a principal demanda sempre é por 1080, né? O 1080 é quase como se fosse uma marca dentro da marca, então as pessoas conhecem a New Balance através do 1080. Então alguém vai lá e fala, olha, tem um tênis que eu gosto muito, qual que é? É o 1080. Mas que tipo de marca é? Depois, então, vocês veem que a New Balance chega depois do 1080. Porque é um tênis que fez muito sucesso em 2020, em 2021,
Em 2022, claro, tivemos atualização, né, a 22ª edição desse modelo, que agora a gente já não sabe mais do seu tênis de amortecimento, porque tem o More, então a marca está repensando os tênis de amortecimento dela, e a gente tem visto que o 1080 já não é mais a referência de conforto dentro da marca. Muito embora ele continue sendo um tênis que faça muito sucesso e tenha assim, um interesse do público muito grande. Imagina os outros modelos aí com mais acessíveis ainda. Então, a Mandalas vai ter que fazer um trabalho grande aí em 2023, que eles tiveram um ano de basicamente ir para fazer um balance, em 2023 vão ter que iniciar uma nova conversa, negociar cada um dos modelos e não ficar sendo tipo de um jogador só. Ou a banda de uma música só. Porque em período de Copa ainda todo jogador. E eu acho que, por exemplo, assim, quem ficou de olho na linha Super Comp, que já chegou no Brasil, todos os 3 modelos, o pessoal não soube, né? E agora a Super Comp, né? Que linha é essa e tal? São os tênis com placa de carbono. Toda vez que você vê agora o New Balance com o sobrenome Super Comp, tenha certeza que ele tem placa de carbono. Então, a gente tem, por enquanto, 3 modelos. O primeiro lançado foi o Pacer, Super Comp Pacer, que é outro modelo focado em distâncias curtas, então distâncias de 5 e 10 quilômetros. Então, tênis com placa de carbono mais baixinho, mais levinho. Depois teve o lançamento do Super Comp Trainer, que já é um tênis que vai uma outra pegada, com 47 milímetros de altura de entressola, então uma altura gigantesca e, como o nome diz, voltado para treinamento. Então, com placa de carbono para treinamento, que é uma outra tendência que chegou agora em 2022, provavelmente se consolida em 2023, então que são os tênis de treinamento com placa de fibra de carbono, e que eu posso dizer... Eu me rendi, Edu. Agora eu só quero treinar com o Super Comp Trainer, que é um tênis muito, muito, muito gostoso. É interessante que o Trainer, ele é o grandão, o Pacer é o pequenininho e o Elite é o médio, né? O Elite, que é o super tênis legalizado, né? No caso, o Super Comp Trainer, pelo menos a primeira versão, ela não pode ser usada em competição oficial. Sim. E o Elite vai ter, então, uma altura de entressola limitada a 40 milímetros, segundo, né, a norma da World Athletics, e que também traz toda essa tecnologia do Energy Arc. Então, também é um super tênis que tem trazido, sim, muito interesse do pessoal em função disso. Ele é levinho, ele é macio. A gente testou no início do ano a segunda versão dele, que já era sensacional. Imagina agora a terceira, então, que tem, né, esse upgrade de tecnologias. Sem dúvida nenhuma, para o ano que vem, né, tanto o Trainer, né, o Super Comp Trainer, quanto o Super Comp Elite, certamente aí vão estar entre os melhores tênis da New Balance durante o ano. Ô, Rodrigo, e na maratona de Nova York, se eu não me engano, a terceira colocada, que me foge o nome agora, ela correu com uma mistura de Pacer com Elite, não foi? Isso. Era um cabedal, acho que era o cabedal do Pacer, só que uma entressola um pouquinho mais alta, porque o Pacer, né, de repente, assim, o pessoal, eu quero um tênis mais levinho, só que, dada uma altura de entressola mais baixa, então o nível de amortecimento não é tão alto. Então, um tênis que eu acho que não vai agradar para a maioria das pessoas que querem um tênis com placa, só que ainda assim com bom nível de amortecimento. Aí, nesse caso, tanto o Elite quanto o Trainer vão ser mais indicados. Eu já indicaria de logo. Pega logo o Trainer, depois você experimentar esse tênis, você não vai querer saber de outra coisa. E corredor amador não tem nenhum problema de usar tênis com mais de 40 milímetros de altura de entressola. E outro destaque também é o New Balance Fresh Foam More V4, né? Então, é um modelo que tem a maior quantidade de Fresh Foam X na entressola. Aí que vai confundir a cabeça do pessoal, porque ele tem o mesmo preço que o 1080, né, Rodrigo? A gente já testou, a gente gostou bastante. Uma coisa que as pessoas criticam no 1080 é a estabilidade, e isso se resolve no More. Né? O More, apesar de ter todo aquele tamanhão, é aquele cachorro grande que não morde. E a questão do visual, então, entressola gigantesca e tal, maximalista, é uma coisa que você se acostuma. É o próprio Super Comp Trainer, assim, no primeiro momento eu olhei assim, nossa, que tênis esquisito, cara, não sei, bota no pé.
sei lá, tem alguma coisa ali desproporcional, assim, que incomoda a vista. Depois você acostuma e depois que você experimenta e sabe o quanto é gostoso, aí já é. Aí você vai querer, e eu acho que o More, ele vai acabar ultrapassando o 1080 quando o assunto é máximo amortecimento. Acho que até que ele tem, pelo fato de ter uma quantidade de espuma maior, ele vai ter um nível maior de amortecimento, agregando também estabilidade. E outros modelos como o Rebel, Prism e Propel? São modelos que, por exemplo, a New Balance não falou, né, não comunicou, não fez assim um tratamento de marketing Quem para esses falou de modelos. Prism fomos nós. A gente foi lá assim, não, peraí, que modelo é esse? Né, compramos, testamos e descobrimos, por exemplo, um pau para toda obra maravilhoso, que é o Prism V2. Então, um tênis que tem também essa pegada. Ele tem uma tecnologia desenvolvida, né, para os tênis de alta performance, então o Fuel Cell, só que num pacote voltado para treinamento diário. Então, o Prism, por exemplo, foi um tênis que nos surpreendeu por isso. Assim, era um tênis que ninguém falava muito e quando a gente testou, a gente viu que tinha muita qualidade, até a relação custo-benefício, quando comparado com seus concorrentes, era bem favorável. Muita gente comprou o tênis, aprovou também, então deu esse feedback. E o Rebel, que é aquele tênis que, muito embora tenha essa questão assim de, é um tênis que não tem placa, né? Eu queria experimentar a tecnologia nova. O Rebel é também aquele tênis que depois que você se acostuma com ele, você também não quer saber de outra coisa, porque é um alto nível de amortecimento, um tênis de 200 e poucas gramas. Então, também acho que agrada aquele corredor que gosta de ter aquele tênis que desaparece no pé. Eu acho que a New Balance em 2023 vai também, no mesmo caso que a Mizuno, vai? Uhum, tem a faca e o queijo nas mãos. Eles têm bons produtos e vai depender só do trabalho deles aqui no Brasil aí para ganhar mercado. Vamos falar de Nike agora, Rodrigo. Nike que em 2022 fez 50 anos, né? Então a gente já viu alguns modelos estão levando agora o 1972 impresso no tênis, que é o ano de criação da marca Nike. Né? Então é uma empresa que já existia antes e foi criada então em 1972, então 2022 cinquentenário da marca. E o ano que vem a gente deve ter um Pegasus especial, será? Não sei. Vamos começar falando então do Pegasus, né? O Pegasus que é 39. o tênis com maior número de edições consecutivas de todos os tênis de corrida. Né? Então, criado lá em 1983, portanto, em 2023, 40 anos de Pegasus. Será que vamos ter uma edição especial ou vai ser a mesma coisa? Não sei. Na verdade, eu já vi tênis. É que o Pegasus, ele é aquele tênis, como ele tem um volume muito grande, tem uma base de compradores muito grande, o que acontece? Eles fazem o chamado desenvolvimento ping-pong, né? Então, um ano sim muda cabedal entre solo e solado, no outro ano atualiza apenas cabedal. Como a gente teve a atualização de entressola em 2022, então, a edição 39, para o ano que vem, provavelmente vai mudar só o cabedal, mas eu acho que em termos de edições especiais, certamente eles vão fazer várias, porque é um tênis que a Nike consegue trabalhar muito, um tênis que atinge muitas pessoas, porque é o representante de classe de pau para toda obra. Então ele serve para muita gente e muita gente acaba comprando ele por razões diferentes. Quem está começando, que quer um tênis versátil, que é um tênis resistente. O Pegasus sempre foi referência nessas áreas. E aí a gente teve o Pegasus mais bonito, pelo menos para mim, de todos, né? Um visual bem bacana. Acho que logo quando lançou a gente falou isso, a gente comentou que foi uma cor bem legal, foi pequenas mudanças no design aí que agradaram bastante gente. Tivemos diversas cores. Logo no lançamento a gente teve edição premium, né? Então geralmente não lança premium logo de cara, né? E é uma edição que ela vem mais cara, né? Então o pessoal já torce o nariz assim, eu vou pagar mais caro por uma edição especial e quase sempre aquela que esgota antes. É muito interessante isso. O duro é que a Nike puxa o preço de todo mundo, né? Ela é a primeira a fazer os reajustes. E ela faz reajuste no meio do jogo, Rodrigo. Edu, há 5 anos atrás, o Pegasus era lançado por 499. E agora, 999 é o preço base dele. Então, a gente... Já tem Pegasus de 1.099. Então, é um tênis que, como ele tem um número de edições consecutivas muito grande, a gente até consegue fazer uma base de evolução de preço de tênis de corrida com base na linha Pegasus, né? E claro que todo o restante da linha acompanha. Então, um tênis que, de repente, o pessoal não... nossa, o Pegasus agora está custando R$1.000, mas se a gente for ver os concorrentes dele, quase todos estão nessa faixa.
899, 1.099, é o custo que tem um monte de coisa junto, então tem taxa, tem dólar, então continua sendo um tênis fabricado lá fora. A gente até imaginava assim, nossa, será que um dia a Nike vai nacionalizar o Pegasus, porque é um dos tênis que mais vendem aqui no Brasil. Então, de repente, pode ser uma estratégia que a marca possa adotar no futuro para reduzir um pouco, né, o custo de fabricação dele, mas continua sendo uma referência, assim, muita gente também conhece os tênis de corrida da Nike através do Pegasus. E teve o aumento lá fora também, né? Uhum. Eu acho que ele começou 99, foi 100, 110, 120, agora é $130. Então imagina, para cada $10 que aumenta lá fora, é R$ 100 de aumento aqui no Brasil, né? Então também é outra coisa que tem forçado aí o preço desse modelo. Que mais? Tivemos atualização de cabedal do Invincible Run 2 E do Infinity Run Infinity. 3. São Poucas mudanças. poucas mudanças, são também tênis que tiveram mudanças muito sutis, né? O Invincible continua sendo aquele tênis fácil de indicar para quem está buscando uma máxima experiência de amortecimento. E atualmente é o tênis de treinamento diário sem placa mais caro do mercado, né? Então também é um modelo aí que ele tem esse fator, assim, você busca uma experiência diferenciada, mas o valor que você investe acaba sendo bem elevado. Então um tênis que tem um interesse do público muito grande, quem quer experimentar uma tecnologia diferente, né? O Zoom X, que está presente na linha Vaporfly, na linha AlphaFly, mas, né, o entressola 100%, então um tênis para treinar diariamente. Ano que vem muda o Invincible, né? A gente vai ter um novo design, uma nova geometria de solo e solado, e a gente imagina que vai ser ainda um tênis que vai agradar muita gente. Eu vi o visual, gostei, achei legal. E o foco da Nike é melhorar os pontos que são deficientes no Invincible, que é durabilidade e estabilidade. Se melhorarem isso, já está de bom tamanho, né? Assim, não precisa mais amortecimento, eu acho, porque, nossa, é um tênis muito macio. O Infinity, ele manteve a base igual por 3 edições, né? Isso, mudou pouca coisa. Só assim, aquele clipe de TPU no calcanhar, muito mas sutil. pouca coisa. Talvez para o ano que vem eles façam uma mudança maior. Eu acho que Será que continua o Infinity? ou se eles não fizerem um update de entressola, né? Porque o React assim sozinho, né? Eu acho que ele ainda precisa de mais alguma coisa para continuar competindo, né, no mercado que está trazendo espumas mais novas, mais leves, mais retorno de energia. Então, se a Nike não fizer uma mudança no React, trazer alguma novidade ou agregar uma outra tecnologia, então seja o Air Zoom, seja o Zoom X, para trazer alguma coisa de novidade, entregar uma dose maior de benefício, amortecimento, retorno de energia, que, né, o pessoal que quer fugir do lugar comum, né, quer experimentar então tecnologias novas, talvez o Infinity seja usado para isso, muito embora o Invincible Run atualmente tem feito mais sucesso do que o Infinity. Eu acho que a Nike está precisando de uma espuma entre o React e o Zoom X, né? Uhum. Tem que ter o React Plus deles, porque você vê que as outras marcas evoluíram, né? Ela tem essa espuma que é a mais tradicional, é a mais tradicional, daí fizeram a super espuma e inventaram uma no meio, né? Para ficar mais competitivo. Acho que uma tentativa foi o que a gente viu no Pegasus Turbo Next Nature, né? Então, assim, vamos trazer um Pegasus com um pouco mais de amortecimento, uma tecnologia diferenciada, que é o Zoom X, só que não é o mesmo Zoom X que está no Invincible Run. Então, o Zoom X é reaproveitado, então eles pegam lá os retalhos que sobram do processo de fabricação de Vaporfly, AlphaFly, agregam tudo e fazem uma nova espuma, que é mais macia e tem mais retorno de energia que o React, só que, claro, não chega no mesmo nível de tecnologia do Zoom X tradicional. Então, acho que, por exemplo, no Pegasus Turbo, o pessoal assim, nossa, não entendeu direito o conceito, a entressola ela é meio... até uns defeitinhos, né, de fabricação, cada uma vai ser única em função dos flocos, né, serem agregados de uma forma diferenciada para cada modelo. E aí eu acho que quem esperava do Pegasus Turbo ser o antigo Pegasus Turbo, né, viu que não é a mesma coisa, muito embora a gente tenha gostado mais do Pegasus Turbo do que do Pegasus 39, né, e apesar dele ter chegado no Brasil custando R$1.299, teve muita gente que aproveitou a promoção de Black Friday e está muito feliz, muito satisfeita com o seu Pegasus Turbo em casa. Isso aí. Agora vamos falar do AlphaFly, né? Foi lançado durante o troféu Nike aqui no Brasil. Só que a gente já viu o Kipchoge correndo, acho que foi antes.
O Ele Kipchoge, correu top, né? o Kipchoge é o rato de laboratório da Nike, né? Então Ele correu de AlphaFly ou Vaporfly? já era AlphaFly 2, AlphaFly, né? já era AlphaFly 2. E é um tênis que é desenvolvido junto com ele, É. né? Então, assim, eu acho que a Nike pede autorização para o Kipchoge para mudar alguma coisa no AlphaFly. Então, o AlphaFly 2, que tem sido desenvolvido então desde o lançamento do primeiro AlphaFly, chegou agora na segunda edição. E apesar de não parecer que tenha mudado tanta coisa, mudou, eu acho que em termos de estabilidade, que é uma coisa que o AlphaFly sempre entregou um pouco mais do que o Vaporfly, e agora nessa edição eles reduziram um pouco a altura da frente do tênis, então ele está com um drop maior, 8 milímetros, e também a mudança de cabedal, né, que também era uma outra reclamação assim, com o ajuste da primeira edição, não era tão bom assim. Apesar que agora está até um pouco mais difícil de calçar, né? Tá mais difícil de calçar. O pessoal tem falado bastante isso pra gente. E outra coisa, Rodrigo, que mudaram foi o solado, né? Isso. O solado ele tinha um formato assim com umas ranhuras. Era um solado mais aventureiro, né? Acho que dava para correr na terra. Agora ele Agora tá ele mais, tá com uma cara mais urbana. mais urbana, não, mas ele tem umas formas geométricas assim, Uhum. mais quadradas, né? Do que aqueles riscos que pareciam mais artesanais, né? E é um tênis que vai ser marcado em 2022 por ter sido o tênis do novo recorde mundial. Kipchoge foi lá e fez de novo, então em Berlim, 2 horas, 1 minuto e 9 segundos. Então, mais uma vez o AlphaFly entrando para a história do atletismo. E outra marca é de R$ 2.399. É hoje o tênis mais caro. Tênis de corrida mais caro do Brasil. Sim. E uma coisa interessante, Rodrigo, que no lançamento dele, não muito por conta do preço, talvez, não teve aquela correria, né, de compra, esgotar nos primeiros minutos, né? Até porque a concorrência agora é maior, né? É. Porque quando foi lançado o primeiro AlphaFly, isso foi em 2020. Então a gente tinha uma quantidade de modelos com placa de carbono mais reduzida. Hoje você tem mais opções. Então, assim, antes de gastar 2.400, você vai olhar para os lados e ver, olha, tem aquela outra marca que oferece a tecnologia, tem aquela outra. Então, né, o AlphaFly hoje, apesar de ser a referência de tecnologia da Nike, tem a própria concorrência interna do Vaporfly, que é 300 não, R$ 400 mais barato. Então, já é um modelo assim que, beleza, tem um nível de tecnologia altíssimo, mas que, de repente, com um corredor amador, um corredor casual, né, esse esforço todo de pagar 2.400 acaba não compensando sempre. Uhum. Vamos falar agora da Olímpicos. Olímpicos, que acho que foi a marca que mais fez barulho esse ano, né? Porque a gente tem ouvido falar de placa de carbono desde quando? 2017, né? 2017. Placa de carbono. Todo ano o assunto mais falado do mundo da corrida é placa de carbono. E esse ano a gente teve um novo material entrando na conversa, que é o grafeno. Isso. Eu acho que foi, se eu não me engano, a primeira viagem que a gente fez no Foi. Né? Lá para Parobé. Foi para Parobé, ainda com várias restrições. E eles abriram a fábrica novamente para a gente conhecer. Eles levaram alguns canais do YouTube, né, para mostrar como que foi desenvolvida essa tecnologia da placa de grafeno, que é muito interessante, né? Uma tecnologia nacional que foi em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul e também com o Laboratório de Biomecânica da USP. Isso. E então é um tênis bem interessante e eu acho que o tênis com placa, vamos dizer, tirando placa de nylon, que é mais acessível ao consumidor, né? Isso, porque a gente tem visto assim, o corredor, ele quer buscar tecnologia, mas ele não tem condição de pagar, né, mais de R$ 1.200, R$ 1.500. Então, o Olímpico, sabendo, claro, né, do que o público nacional tem, sim, é um valor limitado para gastar em tênis de corrida, bom, a gente vai entregar uma tecnologia inovadora por um preço que é mais acessível. A gente sabe que 699 não é acessível para todo mundo, mas para quem está interessado, quer investir um pouco mais, quer pegar um tênis que entregue aquele algo a mais, então que tem sido a placa, né, esses últimos tempos, né, tem se falado muito. Então, é um dos tênis com placa mais acessíveis. E tanto que a questão do uso do grafeno, né, eu acho que foi até um desafio que a própria Olympics colocou, porque eu acho que seria mais fácil pegar uma fibra de carbono e colocar num tênis da marca, né, que é uma tecnologia já conhecida. Se apostar em algo novo, né, é mais desafiador. A gente até espera assim que seja uma tecnologia que seja continuada, que continue sendo desenvolvida, e daqui a pouco, Edu, quando vê, tem outras marcas usando o grafeno. Já pensou? Já pensou?
E, Rodrigo, outra coisa é que a Olímpicos, ela não trabalha com centenas de pares, ela trabalha com milhares de pares, né? Exato. Não, eu acredito que não daria ou custaria muito ter uma coleção aí com a placa de fibra de carbono, né? E uma outra coisa é que o tênis já foi colocado à prova logo na Maratona de São Paulo. E teve pódio, né? O teve pessoal pódio. na época criticou bastante, mas só o Olímpicos, lógico. Ela é patrocinadora da prova e assim, se os atletas conseguiram, né, vencer a prova, conseguiram completar, chancelaram o produto, foi notícia também fora do mundo da corrida, né, que eu acho que é sempre interessante para o nosso esporte, quando a gente entra na conversa do dia a dia, aparece em notícia de jornal, né, na internet, ou seja, outras pessoas que não são do nosso universo, falando de uma tecnologia que foi criada para tênis de corrida, uma tecnologia nacional, que história é essa, o que é o tal do grafeno, também é um dos termos mais buscados no Google, pelo menos em abril de 2022 foi, porque era algo que as pessoas não conheciam, não sabiam da existência, e agora está, de repente, dentro de um tênis de corrida, né, com desenvolvimento nacional. Então, aquela coisa assim, da síndrome do vira-lata, né, tipo, nossa, a gente não consegue produzir nada de bom, a gente não... Olha aí, ó, criamos uma tecnologia se fosse uma marca estrangeira feita de grafeno, talvez esse peso seria maior, né? Exato. Mas não, quando é interno aqui, parece que esse peso é menor, né? Vale menos. E um tênis que não tem um valor exorbitante, né? Então, assim, é um tênis que foi desde Foi o primeiro tênis de placa de muitos corredores, né? Certamente foi. Tanto que também foi uma outra novidade para a própria Olímpicos, que foi o sold out, né? O tênis esgotou do site e das lojas especializadas nas 2 primeiras semanas, né? Então, o pessoal queria comprar o grafeno e não tinha mais à disposição, dada a demanda pelo esse tênis. Então, acho que nem a própria Olímpicos esperava, assim, né, que as pessoas que quisessem, então, experimentar a tecnologia, mesmo pagando o preço cheio, né? Isso. E, ao mesmo tempo, a Olímpicos apresentou outros 2 modelos, Olímpicos Corre 2, a atualização do Corre 1, que fez bastante sucesso, e o Corre 2 foi, assim, um salto triplo. Eles evoluíram demais esse modelo, que é um modelo de cocriação com outras pessoas, inclusive eu e a Val, nós fizemos parte do desenvolvimento desse tênis, e a marca foi muito feliz, né? Eu acho que teve uma aprovação, assim, bem grande, né, dos corredores e da galera de fora também. Porque tu pensa que a Olímpicos ela tem essa vantagem. A Olímpicos e a Fila elas têm essa vantagem com relação às outras marcas. Elas ouvem a queixa do corredor brasileiro. Então, assim, a gente tem desde 2019 o Corre 1, né, sendo testado e experimentado por muitas pessoas, e as pessoas começaram a dizer, eu não gostei disso, faltou isso, faltou aquilo. E aí a gente viu toda, então, essa conversa com o público da corrida chegando no Corre 2. Então, tem que estar mais macio, está mais leve, o cabedal extremamente respirável. O visual dele, acho que é um visual também muito chamativo, muito idêntico, assim, é muito original. Então, você bate o olho, você sabe que é um Corre 2. E o preço, né? Então, assim, nossa, entregamos um monte de benefícios e mantivemos o preço abaixo dos R$500. Hoje, um dos melhores custo-benefícios, se não for o melhor custo-benefício nessa faixa de preço, dado o sucesso dele. Também foi indicado para várias categorias no Prêmio Melhores do Ano, dentre elas o de atualização de pau para toda obra de custo-benefício. E melhor tênis do ano. E melhor tênis do ano. Pô, Rodrigo, se você pensar há 4, 5 anos atrás, a Olímpicos não fazia parte da conversa de roda dos corredores. Hoje, você está falando de todas as marcas grandes, internacionais, e a pessoa vai falar assim, mas e o Grafeno, e o Corre 2, e o Vento, né? São modelos aí que surpreenderam bastante e fazem parte desse caminho, dessa construção, né, que a marca tem feito aí ano a ano. Eu acho que não vai ser diferente em 2023. É um tênis que melhorou muito. Lógico que ele ainda não é perfeito. Já tem, claro, algumas reclamações com relação à durabilidade do tênis. E adivinhem, o Corre 3 já está sendo desenvolvido com as melhorias que o pessoal está sugerindo no Corre 2. Então, a tendência desse modelo é sempre evoluir e sempre cair mais, cada vez mais, no gosto do corredor brasileiro. E também sempre apresentar uma boa relação custo-benefício. Então, com certeza vai continuar sendo
um modelo de destaque no mundo da corrida aqui no Brasil, e daqui a pouco, Edu, já tem gente lá fora, na Europa, Estados Unidos, querendo comprar Corre 2. Ó, uma curiosidade, o Corre 2, ele foi discutido, desenvolvido durante a pandemia, Rodrigo. Não sei se vocês se lembram. A gente não tinha acesso às pessoas, era todo mundo em casa fazendo uma conversa online para desenvolver esse tênis que fez um baita sucesso. Imagina o mérito dessa galera aí da Olympus do desenvolvimento, né? Não, dá um orgulho danado, né? Ver um tênis que tem feito tanto sucesso, continua sendo um tênis que quase sempre está lá na nossa lista de mais vendidos da semana, em função disso, né? Das pessoas terem observado na Olímpicos uma tecnologia muito bacana, né? E assim, inspirado no que a gente tem de melhor hoje no mundo da corrida, mas acessível a uma maior parcela do público. E já tem, Edu, uma galera que é fã de Olímpicos, que assim, você não pode mais. Porque antes tinha os haters de Olímpicos, né? O pessoal que, não, Olímpicos não é legal, não gosta, ou de repente já tinha experimentado algum tênis, não tinha gostado. Agora a gente tem os Olímpicos lovers, então aqueles que defendem a marca, né? Que experimentaram o grafeno, experimentaram o Corre-Vento, Corre 2, e que agora vão, assim, sei lá, até as últimas defendendo a marca, porque gostaram muito, né, da experiência. Agora, no segundo semestre, a gente teve o lançamento do Reverso e do Rastro. Uhum. São tênis que entram naquela discussão, é para corrida, não é para corrida? Muita gente comprou, usou na corrida, e daí a gente falou no vídeo assim, não é para correr. Os caras ficaram bravos, gente. O Reverso, né, que é um tênis que eu acho que o que explica ele é não só a questão do conforto do tênis, da relação custo-benefício, que é um tênis acessível, mas também o visual, né? Um visual certamente bem diferente, um visual bem chamativo. E aí, então, imagina o cara que comprou o Reverso e tal, porque achou bonito, e de repente experimentou, achou ele bem confortável, né? E é um tênis que, para de repente alguém que está começando, então, eu vou caminhar ainda, estou fazendo uns trotinhos, poxa, um tênis bem macio, bem gostoso de usar, né? Tanto ele quanto o Rastro. E aí, custando na faixa dos 200, 250 reais, e aí, então, assim, imagina se o Corre 2, que já custa 499, faz um sucesso danado em função da relação custo-benefício, imagina um tênis que custa 250 reais, ou seja, metade do preço. Então, também são modelos que despertaram a curiosidade do público por isso, assim, se apareceu uma promoção no Telegram lá por 250 reais, poxa, acho que vale a pena investir e ver do que se trata. Pelo menos eu vou levar um tênis bonito para casa. E aí experimenta e vê que é um tênis bem confortável também. E também eu acho que por conta da Olímpicos se posicionar tanto como uma marca de corrida, né? E o pessoal acaba falando assim, não, esses tênis são tudo para corrida. Exato. E também uma outra coisa que é a capilaridade do Olímpicos, né? Você vai ter Olímpicos à venda à disposição em tudo quanto é loja física, Brasil adentro. E online também. E online também. Ô, Rodrigo, você para 2023 colocaria o reverso do running, falar assim, não, vamos fazer as adaptações com que esse tênis esteja mais para corrida do que no casual, no corre do dia a dia, como eles gostam de falar, para já falar assim, meu, já que o pessoal da corrida gostou, vamos trazer ele para Adota ele. Adota ele. Vamos pegar o exemplo do próprio Nova Blast. No lançamento dele, ele era da corrida for fun. Só que quem está usando o Nova Blast é o maratonista, né? E uma coisa que é difícil colocar é um nome novo dentre tantos nomes que a gente tem no mundo da corrida. A gente tem ali a lista de mais de 100 modelos, né, que as pessoas conhecem. Então, é Nimbus, é Pegasus. E aí, de repente, tem um nome que é conhecido agora, o Reverso. As pessoas sabem quem ele é. Então, pega esse nome então que já tá sendo discutido, né, dentro do mundo da corrida, reformula ele, faz então umas mudanças ali essenciais para que ele se torne um tênis ainda melhor, né, para o corredor, e aí segue, vai aumentando essa linha do corre, né, que eu acho que agora hoje são 3 modelos principais, né, Grafeno, Vento e Corre 2. Se a Olímpicos quiser, dá para expandir isso cada vez mais, atingindo o público, então, um valor mais acessível, né, com tecnologia focada em conforto, visual. Então, eu acho que o reverso pode sim acabar sendo incorporado, daqui a pouco ele vira corre, reverso, talvez, dando ideia. E, Rodrigo, você vê que o que falta na Olímpicos hoje é o tênis de máximo amortecimento. A Fila tem o Float Max, a ASICS tem o Nova Blast, o Super Blast, a Nike tem o Invincible, quem mais? A Adidas vai lançar um outro modelo aí com o Light Strike Pro,
Quem mais que tem um desses grandões? É o More, A Skechers, a Skechers gente já vai também. falar, né? Uhum. Então falta para Olímpicos esse tênis aí com bastante amortecimento, de repente o corre reverso pode ser esse cara. Pode, né? Coloca o Eleva. Eleva Plus já é Eleva Plus, né? Então faz uma altura de entressola maior, um maior nível de amortecimento. Eu acho que, Edu, uma coisa que a gente está descobrindo no mundo da corrida é que mais amortecimento nunca é ruim. Quanto mais, melhor, galera. Então, vamos tocando aí. É isso aí. Bom, então vamos passar agora para a nossa próxima marca, que é a On Running. Suíça, On Running, a marca de Roger Federer. On Running, cara, é impressionante. Todo lugar que a gente anda, assim, não sei, pelo menos onde eu ando, eu vejo o pé da galera, assim, tem um On Running ali no meio, né? E a pessoa não é da corrida. Eu vou na academia, Curioso isso. anda no shopping, tem. Você vai no aeroporto, tem, né? Tem vários lugares assim que a pessoa não é da corrida. O meu pai tem um Cloud Monster, né? E ele nem corre, né? Eles fizeram uma estratégia muito interessante. Eu acho que tem muito a ver com o visual dos tênis, que é diferente. Que a gente falava que é bonito, a galera falava, estava louco. Não, é a questão assim do design que é diferenciado, a tecnologia que foge do lugar comum, né? Então, uma tecnologia aparente, né, que vocês vê através da entressola, tem o lance todo de ser, né, com inspiração num design voltado assim para competição, mas também é um tênis gostoso demais de usar no dia a dia. Então, eu acho que tem muito esse caráter único, assim, né? Então, assim, é uma marca suíça que nitidamente vê que não se inspira em mais nada do que as outras marcas fazem, ela segue um caminho próprio, e eu acho que tem esse mérito nesse sentido, assim, de ela não querer copiar nada. A ON parece que vive no mundo próprio, assim, não, a gente desenvolve nossa tecnologia, e de fato, né? Se você for pensar assim, nossa, usar os elementos clouds pensando no que as outras marcas fazem, não faria sentido nenhum, né? É difícil você fazer essa tradução do mundo, né, da corrida para a tecnologia cloud, e aí eu acho que o Cloud Monster foi assim o ápice até hoje, pelo menos no quesito de amortecimento com os elementos clouds. Mas aquilo que você falou, né? De ter mais espuma é melhor. E a ON traduziu da forma deles, algo que é exagerado, é marcante. Eles colocam o nome, olha que loucura, eles colocam o nome da tecnologia deles estourado na lateral do tênis. Né? Imagina você escrever, sei lá, Eleva, né? Ou escrever Energy. Eu acho que o Cloud Monster foi um dos primeiros tênis assim da ON que mexeu com a gente no sentido assim de nossa, isso aqui é diferente, sabe? É gostoso, é macio, é divertido, também é legal de usar no casual, tênis bem confortável. E aí volta aquele assunto assim, a On Running é uma marca muito elitista, muito caro. O Cloud Monster foi lançado por R$899. Então, o Cloud Go e o Cloud Runner por 849. Então assim, a realidade hoje já coloca a ON dentro de um patamar competitivo, considerando, claro, os tênis de corrida, né? Então, eu acho que também é uma marca que, se ela continuar evoluindo nesse sentido, então desenvolvendo a sua própria tecnologia, é aquilo, você cria um diferencial que só você tem, né? Então, o cara que experimentou o Cloud Monster e gostou, ele vai buscar sempre se realimentar disso, né? Então, vai ter novas edições do Cloud Monster, vai ter o Cloud Swift e vários outros modelos inspirados nessa tecnologia, incluindo os super tênis que a ON tem desenvolvido e até tem conquistado alguns pódios por aí. Sabe o que é interessante dos tênis da ON? É que você não tem aquela sensação de que o seu tênis ficou obsoleto. É verdade. Né? Por exemplo, você tem um tênis das outras marcas, quando lança a nova versão, você tem a sensação que você está atrasado, teu tênis ficou velho. Eu não percebo isso nos tênis da ON. Por exemplo, você tem um Cloud Flow, né? Lançou um novo, tá meio igual, né? Talvez uma atualização de cores. Você tem um Cloud Surfer, um Cloud... Talvez o Cloud Echo lá, o Boom Echo, eu acho que é um pouco diferente, mas a maioria dos tênis você não tem essa sensação assim, lançou a nova versão, o meu ficou velho. Eles têm esse cuidado com... Não tem nem número, né? Com o próprio comprador,
né? Então, assim, o cara que já está dentro da marca, ele nunca vai se sentir assim, rejeitado, assim, não. A gente continua fazendo todos os modelos, né? Então, eles têm uma continuidade, muito embora às vezes a gente até tenha dificuldade de saber, tá, mas esse aí é o desse ano, o do ano passado ou o novo que está chegando, né? Porque todos eles têm um visual que se parece muito, são detalhes que mudam de um ano para o outro, muito embora a tecnologia continue em desenvolvimento. Então, a ON é aquela marca diferente, assim, se você quer, já está enjoado do que você tem visto nas outras marcas, a ON certamente vai impressionar pelo fato de ser diferente. É isso aí. Vamos lá, vamos para a próxima marca. Então, vamos falar agora da Puma. Puma que no ano passado ela já chegou com o pé na porta, trazendo 7 modelos de uma vez só, e a gente ficou maluco aqui, porque as pessoas queriam saber dos tênis, da tecnologia, e aí aos poucos a gente foi apresentando cada um deles. E aí esse ano já começaram a ter as atualizações dos novos modelos de corrida, como foi o caso, por exemplo, do Deviate, do Velocity. Então, o público ainda está tentando entender como é que a Puma está chegando nos tênis de corrida, porque agora é uma nova Puma praticamente, né? Todas aquelas tecnologias que a gente já visto antes, né? O Energy, o Ignite, tudo aquilo foi deixado de lado, porque agora a gente tem uma nova tecnologia que é o Nitro, que segue tendência muito moderna, uma leve, macia, com alto retorno de energia, e também com um line-up de produtos bem completo. E a Puma também está concorrendo como melhor tênis do ano e também melhor design do ano. O design da Puma, que faz muito sucesso no casual, a gente vê a molecada de 12, 13 anos usando o tênis da Puma, porque são tênis muito legais, assim, em termos visuais, um visual muito marcante, muito diferente. E, claro, é aproveitado, então, esse design todo nos tênis de corrida. São tênis com visual bem chamativo, diga-se de passagem, e que agora, né, também tem tecnologia, né? Então, é uma marca que, muito embora o corredor ainda esteja redescobrindo, né, muita gente ainda não teve a oportunidade de provar os tênis da Puma. Pelo menos todos que a gente testou, né, Edu, a gente viu que tem sim um potencial muito grande para competir com as outras marcas. E é o caso do Dev e do Velocity. Então, o Velocity foi indicado para tênis pau para toda a obra, porque também é um tênis muito versátil, muito interessante, e com preço dentro da realidade, com preço dentro, né, que o mercado estabeleceu. Então, né, por exemplo, o Dev, que é um tênis com placa de carbono, por R$ 1.300, está competindo com tantos outros modelos aí que às vezes nem são com placa de carbono. O negócio da Puma é ter continuidade, né? Isso. Lançou, todo ano tem que falar, tem que comunicar com os corredores. Só assim, né, para você construir essa base sólida aí dentro do running. E outra coisa, Rodrigo, que eu percebo, assim, esse ano foi de Copa do Mundo, e a Puma é uma das marcas, assim, que foca demais quando tem esses eventos grandes, seja Olimpíada, seja Copa do Mundo. Então, toda a atenção deles estava para a Copa, né? Eles têm muitos atletas, eles patrocinam diversos times na Copa, então o running acaba ficando, parece que, em segundo plano nesse momento. Mas ainda assim, eu acho que como eles têm os produtos muito bons, eu acho que esse retorno, essa volta de conversa com o corredor, assim, fica um pouco mais fácil, né? O produto eles já têm, tenho certeza disso, só falta comunicar. Uma coisa que aconteceu em 2022 é que a Puma agora é a patrocinadora da Confederação Brasileira de Atletismo. Então, pensem que em 2024, na Olimpíada, a gente vai ter lá os nossos atletas brasileiros com a logo da Puma aqui. Então, né, se for bem conversado com a galera então do atletismo, da corrida de rua, então pode ser um grande ano para a Puma 2023 e um ano melhor ainda em 2024. Rodrigo, vale a pena um destaque também o Puma Run XX, né, que foi um tênis exclusivo para as mulheres que eles trouxeram aqui para o Brasil, né? Essa coisa assim de você ter um tênis criado para o público feminino divide opiniões, né? Tem horas que o pessoal acha que é legal ter um tênis pensado para mulher, e tem horas que não, mas espera aí, não é tão diferente assim os requisitos femininos e masculinos. Mas eu acho interessante a Puma ouvir as mulheres. Eles fizeram uma pesquisa gigantesca
com mulheres do mundo inteiro sobre o que elas gostariam de ter num tênis de corrida. E aí o resultado disso é o Run XX, que vai ter continuidade, já vimos a segunda versão lá no The Running Event. Então, né, fora os tênis tradicionais que a gente conhece, também, né, tem um modelo exclusivo para o público feminino. É isso aí. Vamos para a próxima marca, que é a Saucony. Nossa última marca? Penúltima, ainda Penúltima, tem tem Skechers. Então, Saucony também teve mudança, né? Antes a Saucony ela era vendida exclusivamente na Netshoes e agora eles têm uma operação separada, é uma outra empresa que está cuidando aqui no Brasil. A gente teve uma volta agora no finalzinho do segundo semestre e daí alguns modelos, né? Não estava com a linha completa, só que estava com uma coleção atrasada, né? A gente viu em 2021 um sucesso danado de Saucony, mas eu acho que também pelos motivos errados, eu acho, né? Porque estava um preço irreal. Você comprar um Kinvara por R$ 250, assim, não faz jus ao que o produto é, né? E então, assim, muita gente conheceu o Saucony pela oportunidade, né? E quem conheceu gostou, tem fãs de Saucony, tem a galera que chegou a importar tênis no primeiro semestre porque gostou da marca e não tinha venda no Brasil. Lá fora, Saucony continua sendo uma marca que, assim, está sempre sendo citada no mundo da corrida, né? Então, assim como a Brooks, por exemplo, que não é muito conhecida aqui, a Saucony também é uma marca que ela é exclusiva no mundo de running, ela não está em outros esportes, e por isso mesmo, assim, eles têm um foco muito grande no público corredor. E aqui no Brasil, então, agora estão chegando, né, os modelos 2021, 2022, e o que a gente tem visto aqui também é uma marca que traz diferenciais, que traz um nível de tecnologia tão equivalente quanto as marcas maiores, né, que estão presentes em outros esportes. E agora eu acho que com essa operação, né, liderada pelo grupo da Velocitar, eu acho que tem dois extremos aí, né? Porque o comprador que comprou o Saucony com desconto agora está achando o preço muito caro, né? Em compensação, eu acho que agora o produto está sendo valorizado como ele deveria ser, Sim. né? Então, assim, poxa, um Endorphin Pro, ele tem o mesmo nível de qualidade de um Vaporfly, de um Adios Pro, e então agora sim é uma nova conversa que está sendo construída com a mesma marca. É um pouco difícil de entender, a gente ainda vai levar um tempo, eu acho, que para a marca adquirir o seu espaço dentro do público da corrida aqui no Brasil, mas que bom que ela continuou, que bom que está de volta, né? O pessoal que queria tênis da Saucony agora tem à disposição. Eu acho que agora, pela experiência dos sócios, a operação vai ser mais sustentável, né? Nas outras vezes, a Saucony já está, acho que na quarta ou quinta vez que está chegando aqui no Brasil, eles acreditavam assim, num volume muito grande, mas sem criar uma base no mercado, isso fica muito difícil. O que acontecia? Que daí eles tinham que queimar o produto no mercado. Isso é muito ruim para a marca, né? Porque o consumidor momentaneamente é bom, porque ele vai pagar muito barato. Mas daí vai ter o quê? Problema com a próxima coleção que vai encavalando. Então, o Brasil sempre estava lá 2 coleções atrás, vendendo tênis mais barato. Depois, para fazer essa reposição, o negócio não fecha a conta, né? Então, para o negócio é importante que lucre. Todo mundo busca lucro, né? Tem gente que não gosta dessas coisas, mas o investidor, o cara que traz a marca para cá, ele precisa de lucro, senão o negócio não se sustenta, né? E a gente não quer perder as marcas que estão no Brasil, né? Porque o corredor é importante que tenha a maior diversidade possível, né? Se quem vende está tendo prejuízo, tem Ele vai certeza embora. que ele vai desistir daquele produto ou daquela marca. Então, é mais importante isso, assim, tudo bem que o produto ficou mais caro, ficou acessível a um número menor de pessoas, mas é uma garantia de que a marca vai permanecer mais tempo aqui, né, e construindo uma base maior de fãs, então pessoas que experimentarem, e aí é outra marca que, se você experimenta, você vê que tem qualidade, você vê que tem tecnologia e que está ali no mesmo nível das marcas mais conhecidas. Então, acho que para quem já conhecia a Saucony, né, é importante saber que ela continua no Brasil, e para quem ainda quer saber, quem está vendo lá fora os lançamentos, está louco para que chegue aqui no Brasil, 2023, então, vai ser um ano onde eu acho que a Saucony se consolida aqui,
vai atualizar, então, a linha de produtos e que bom, né, continuarmos tendo Salcone aqui. Eu acho que a Salcone tem que dar uma acelerada, assim, para deixar o mais próximo da coleção global, porque senão o pessoal olha e fala assim, vai vir o Endorphin Pro 3, vai vir o Kinvara Pro, vou ficar esperando. Daí o que acontece? Vai ficar aquele estoque lá de Endorphin Pro 2 parado, daí ele vai ter que baixar, e daí entra naquele ciclo que a gente acabou de falar, né? Isso. Então, quanto mais próximo eles estiverem, assim, acabar com essa ansiedade do próximo modelo, é melhor, né? E tem que investir em divulgação também, né? Porque se a gente for pensar assim, ela está à venda em lojas físicas apenas na Velocitar, poxa, é um público de São Paulo apenas, né? E o Brasil é muito maior do que isso, então tem que comunicar com todo mundo, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul quer conhecer Salcone, quer poder experimentar a marca e tem que ficar sabendo, né, que a marca está presente no Brasil e que tem bons produtos. É isso aí. Vamos falar agora de Skechers, a nossa última marca aqui, não menos importante. Skechers, que a gente falou de alguns modelos, vamos dar alguns destaques, por exemplo, o Freak. O Freak, que foi o tênis que mais chamou atenção, ele foi lançado em finalzinho de 2021, a gente conseguiu apresentar ele para o público no início de 2022, e é aquela experiência própria, assim como a ON mais ou menos faz, a Skechers também tenta adotar uma tecnologia própria, uma leitura própria do que é um super tênis. Então, aquele tênis com entressola elevada, formato abaulado, placa de fibra de carbono, que é diferente, né? Nenhuma outra marca faz o que a Skechers faz. Então, a tecnologia própria e tem o seu diferencial, está evoluindo. O Freak, então, já era uma evolução do que tinha sido o Speed Elite, que era o primeiro tênis com placa. Então, ele chegou com mais amortecimento, mais altura de entressola, mas ainda sendo um tênis muito leve, de 199 gramas. Então, assim, é um tênis que, embora a gente não veja assim tanto no pé dos corredores, é um tênis diferenciado. Se você não gostou de tênis com placa tradicional, o Freak tem uma leitura diferente. Não significa que o diferenciado é bom para todos, né? Exato. Eu acho que no Freak a gente teve aí mesmo aumentando a altura da entressola, eu acho que o formato das pinças lá do Infusion Carbon, né? Carbon Infusion. Uma placa com infusão de carbono. Não funciona tão bem, né? Você fala assim, aumentamos a entressola, mas a pinça é a mesma do Elite. Não sei. Porque a ideia da placa de carbono é que ela faça aquela alavanca, né? Então, assim, quando você coloca peso no antepé, o calcanhar levanta. Então, só tem na frente? Se você só tem na frente, não fica tão eficiente assim. Vamos colocar as duas pinças assim que ela vai jogar para cima para quem é com médio pé. E é um tênis que, por exemplo, assim, quem tem fascite, irritação por causa da placa, no Speed Freak não vai ter, né? Porque como ele tem a maleabilidade no sentido horizontal, né? Então você não vai ter esse incômodo. Então é uma experiência, como a gente falou, uma experiência diferenciada e que agora está chegando nos tênis comuns, nos tênis de treinamento diário. A gente já tem visto que a Skechers vai adotar essas duas placas, essas duas pinças com fibra de carbono em vários modelos, incluindo os tênis de rodagem, como o Max Road, o Ride, por exemplo. Então, assim, pelo menos você não vai precisar investir um caminhão de dinheiro para ter a melhor tecnologia da marca, que continua em desenvolvimento em 2023. Você vê que interessante. Muitas marcas têm problema de não conseguirem reduzir o peso dos tênis. Já na Skechers é diferente, os tênis são muito leves, só que talvez eles precisem dar um pouco mais desse conforto, deixar um pouco mais macio o Hyperburst, né? Tanto que vai ter em 2023 a atualização da espuma, né? O Hyperburst Pro vai chegar. Aqui no Brasil a gente ainda tem, né, então a linha 2022 com o Ride, por exemplo, que foi também uma atualização muito interessante, né? Agora com o solado Goodyear ganhou em durabilidade, continua sendo aquele tênis muito versátil, né? E leve, então pau para toda obra pesando menos de 240 gramas, são poucos os modelos, né? Então também é um modelo bem interessante por isso. E o último, né, um dos últimos modelos testados aqui, o Razor, que tinha o Razor Access, né, que tinha sido o tênis sem placa, né, que tinha ganhado aí a nossa medalha de ouro em 2021,
em 2022 também foi indicado aí porque realmente foi um tênis marcante e que agora a gente já nem sabe mais, Edu, como classificar ele, porque se ele é um coringa ou se ele é um tênis para treinamento com placa. É também outro modelo aí que a gente vai precisar pensar em 2023, como categorizar esses modelos agora chegando com mais tecnologia para o treinamento diário. É verdade. E vão ter outros modelos em 2023, novos modelos, novas tecnologias, novo desenho de solado, né? Porque a Skechers acaba padronizando o mesmo formato, seja na linha Razor ou na linha Speed, eles acabam padronizando. A gente vai ver algumas mudanças aí para o ano que vem. Vai ser bem interessante de ver. Certamente é outra marca para ficar de olho e também é uma marca que sempre apresentou uma boa relação custo-benefício, né? Pessoal que quer ter a tecnologia, quer ter o benefício, mas não tem condição, né, de pagar o que outras marcas pedem. A Skechers está sempre lá apresentando um modelo mais barato e com o mesmo nível de conforto, com o mesmo nível de durabilidade. Então, também é outra marca muito querida pelos brasileiros por isso, assim, nossa, entrega uma dose tecnológica bacana por um preço que não é exorbitante, que cabe na realidade de muitas pessoas. Então é isso, né? Fechamos. Fechamos 2022. Que ano, Edu? Que ano, muitos lançamentos. 2023 promete muito. Eu queria saber de vocês se vocês querem que a gente faça aí um podcast falando dos lançamentos 2023. A gente já está preparando um vídeo com uns 10 destaques para 2023. Logo, logo a gente vai soltar aqui no canal do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. E também, se você quiser uma conversa mais longa falando desses lançamentos, coloca aqui nos comentários, seja aqui no YouTube ou no Spotify, que a gente lê tudo aí, a gente está de olho em tudo que vocês falam. E além disso, siga a gente no Spotify, porque assim você não vai perder os podcasts. Todas as sextas-feiras a gente tem postado um episódio novo. A melhor forma de curtir o longão do final de semana é ouvindo o podcast. E esse vai ser um baita longão. Dá para fazer aí. 30 quilômetros. Tá bom, para quem tá treinando já para maratona, como nosso amigo Marquinho, já dá para usar aí para fazer o seu longão de 30 quilômetros. É isso aí, pessoal. Vamos dar um Feliz Natal, né? Isso. Amanhã já é véspera de Natal, a gente aqui nesse dia 23 de dezembro. E semana que vem, véspera de Ano Novo também, aí a gente vai ter um podcast falando de tudo que rolou em 2022. Aí eu vou conversar com a Val para a gente falar um pouquinho de provas e eventos. Ok? Muito bacana. Feliz Natal, Rodrigo. Feliz Natal, Edu. Feliz Natal para todo mundo que acompanha a gente. Um ótimo final de ano aí, se vocês não verem mais os vídeos, mas eu tenho certeza que vocês vão ver, porque segunda-feira tem os melhores tênis de 2022. Não percam, galera, não percam. Liguem no YouTube. Beleza? Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Até a próxima. Abraço a todos.